Hey! Bem-vindos ao HighGuard Creations. Neste vídeo, eu vou continuar na customização do menu do topo da interface. Primeiramente, eu vou explicar como este menu é construído e em seguida eu vou mostrar as customizações no menu do topo do quarto personalizado HighGuard Creations, ok? Ótimo! Para iniciar o processo de customização, eu vou precisar acessar o script menu.cpp. Então, eu vou clicar neste botão para editar as configurações correntes do quarto e na janela de editar o quarto, eu vou clicar neste botão Edit Script for the Menu. Agora que nós estamos aqui no script menu.cpp, como vocês já sabem, todas essas funções são responsáveis pela construção da maior parte do menu do topo da interface. Mas, como esse menu é construído de uma forma contextual, de acordo com os diferentes tipos de quartos que existem no 3D Code. Para isso, existe a função main principal. Essa função é a responsável que montará o menu do topo da interface, utilizando todas as funções do script, no qual cada função possui códigos específicos voltados para a formação do seu respectivo menu, tá bom? E para que este menu do topo possa ser contextual, mostrando determinados menus de acordo com os diferentes quartos que existem dentro do 3D Code, será necessário a checagem ou verificação de qual quarto está sendo usado no momento, certo? Vamos ver como a função main funciona para a construção do menu no topo da interface, ok? As duas primeiras funções, thisRoom Settings e Rooms Selector, correspondem respectivamente ao pequeno botão da edição das configurações correntes do quarto e o menu da listagem dos quartos, ok? A função Splitter serve para inserir uma barra vertical entre o menu da listagem dos quartos e o menu File. A função Blank Space vai adicionar um pequeno espaço na interface, tá bom? Ótimo! Neste momento, a função main vai começar o processo da formação do menu do topo da interface, ok? Como vocês podem ver, as funções Create File Menu, Create Edit Menu e Create View Menu serão executadas e o resultado dessas funções correspondem respectivamente aos menus File, Edit e View, que serão mostrados no topo da interface para todos os quartos existentes no 3D Code. Agora, a gente vai encontrar várias estruturas condicionais if, que vão checar se um determinado quarto está sendo usado no momento. E dessa forma mostrará ou não menus específicos na interface, certo? Certo. Essa primeira estrutura condicional if not is new scene significa se não é uma nova cena. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se a cena possui alguma geometria na viewport, então será executada a função Symmetry Menu, fazendo com que o menu Symmetry seja mostrado na interface para todos os quartos existentes
no 3D Code, ok? A seguir, existe uma estrutura condicional if is in room paint, que significa se a gente está usando ou não o Paint Room. Se a gente realmente estiver usando o Paint Room, então a função Texture Menu será executada. E o resultado disso é que o menu Textures será mostrado na interface. Depois, existe uma outra estrutura condicional if is in room paint para checar se a gente está no Paint Room. E sendo verdade, será executada a função Layers Menu e o menu Layers será mostrado na interface, tá bom? Novamente, uma outra estrutura condicional if is in room paint, que verifica se a gente está ou não novamente no Paint Room. Se realmente a gente estiver no Paint Room, então as funções Freeze Menu, Hide Menu, Paint Bake Menu serão executadas, fazendo com que os menus Freeze, Hide e Bake sejam mostrados na interface. Ótimo. Agora, se a gente não estiver no Paint Room, então a função main vai seguir adiante e encontrará uma estrutura condicional if is in room voxels, no qual verifica se a gente está usando ou não o Sculpt Room. Se a gente realmente estiver usando o Sculpt Room, então as duas funções Freeze Menu e Geometry Menu serão executadas. E na interface serão mostrados o menu Freeze e o menu Geometry, ok? Mas se a gente não estiver no Sculpt Room, a função main vai para a próxima estrutura condicional if is in room retuple, que significa se a gente está usando ou não o retuple room ou o modeling room. Se for verdade realmente que a gente está usando o retuple room ou o modeling room, então serão executadas as funções retuple menu e bake menu. O resultado disso é que serão mostrados os menus mesh e bake na interface. Ótimo. Depois que a função main verificou em qual quarto a gente está e definiu os menus específicos para serem mostrados relacionados ao quarto que está sendo usado, então, em seguida, serão executadas as funções Curves Menu, Windows Menu, Scripts Menu, Help Menu. O resultado disso é que os menus Curves, Windows, Scripts, Help serão mostrados na interface para todos os quartos existentes no 3D Code, certo? Certo. O próximo passo da função main é a estrutura condicional if is debug, que significa se a gente está no modo de verificação de algum problema ou erro no 3D Code. E se isso for verdade, então a função debug menu será executada e o resultado é que será mostrado na interface o menu debug, ok? Ótimo. Mas se a gente não estiver no modo de verificação de problemas no 3D Code, finalmente a função main vai seguir adiante, chegando na estrutura condicional if is in room paint, que
verifica se a gente está ou não no Paint Room. E se a gente realmente estiver no Paint Room, então a função menu item paint dependency será executada. E o resultado é que aparecerá na interface a funcionalidade de condição de máscara de pintura, certo? Certo. Agora que vocês já sabem como é construído o menu do topo da interface, eu vou poder mostrar para vocês duas customizações avançadas para o quarto personalizado que são úteis. A primeira customização que eu mostrarei é como mudar a posição de qualquer menu no topo da interface. Isso mesmo. A gente vai poder facilmente alterar a ordem que os menus vão aparecer na interface de acordo com as nossas necessidades, ok? Para fazer isso, dentro da função men, eu apenas terei que reposicionar os códigos das funções relacionadas aos menus que eu preciso aqui dentro do script. Por exemplo, para uma questão de usabilidade, eu vou querer reposicionar os menus de uma maneira que os menus que eu mais uso fiquem posicionados acima da área que eu estou trabalhando na viewport, para que eu tenha rápido e fácil acesso. Enquanto que os outros menus que eu não uso com frequência, eu vou reposicioná-los na esquerda da interface, tá bom? Então, para o menu do quarto personalizado iGuard Creations, que é um quarto de escultura, eu planejei a seguinte customização. Da esquerda para a direita, eu terei os menus Help, Debug, Scripts, Windows, File, Edit, View, Symmetry, Curves, Freeze e Geometry. Para o menu do Painting Room, quarto da pintura, eu planejei o seguinte da esquerda para a direita. Help, Debug, Scripts, Windows, File, Edit, View, Symmetry, Curves, Freeze, Hide, Textures, Layers e Bake. E para os outros quartos existentes no 3D Coat, eu não precisarei customizar, porque depois que eu terminar as customizações do Sculpt Room, que é o meu iGuard Creations, e do Paint Room, os menus ficarão na posição correta que eu preciso, ok? Ótimo. Agora eu vou rapidamente fazer esse processo de reposicionar os menus de acordo com a ordem que eu planejei. Esse processo será apenas de selecionar as funções, recortá-las e prestar atenção no posicionamento correto dentro do script para colá-las. As duas primeiras funções correspondentes ao menu Help e Debug se encontram bem aqui. São as funções Help Menu e Debug Menu. Vou selecioná-las, vou apertar Ctrl X no teclado para recortá-las e agora eu vou prestar atenção no local correto, que eu vou colá-las aqui dentro do script. E como vocês podem ver, existe uma barra vertical e um espaço. E as duas funções correspondentes a estas são, no caso, a função Splinter, que é a barra vertical, e a função Blank Space, que é justamente esse espaço. Então, eu vou, embaixo da função Blank Space, colar com Ctrl V as duas funções Help Menu e Debug Menu. Ótimo. A seguir, olhando para o menu que eu planejei, eu tenho os menus Scripts e Windows. Voltando aqui no script, eu vou procurar as duas funções correspondentes. A função correspondente ao menu Scripts está bem aqui, que é a função Scripts Menu. E a função correspondente ao menu Windows está bem aqui, que é a função Windows Menu. Já sabendo que as duas se encontram em ordens invertidas, eu já vou selecioná-la aqui, a função Windows Menu, recortá-la e posicioná-la depois da função Scripts Menu. Ótimo.
Agora que eu tenho as duas funções na ordem correta, eu vou selecioná-las, apertar Ctrl X no teclado para recortá-las e vou posicioná-las justamente depois da função correspondente ao menu Debug, que se encontra bem aqui. E depois do fechamento de chaves da estrutura condicional if is debug, eu vou apertar Ctrl V no teclado para poder colar as duas funções corretamente no lugar apropriado, ok? Para os próximos menus File, Edit, View, Symmetry, eu não vou precisar fazer absolutamente nada, pois, como vocês podem ver aqui, as funções correspondentes aos menus File, Edit, View e Symmetry já se encontram no local correto aqui dentro do script, tá bom? Finalmente, para o quarto personalizado HiGuard Creations, está faltando apenas o menu Curves, pois os menus Freeze e Geometry, como vocês podem ver aqui, já se encontram no local correto dentro do script. Então, eu vou procurar a função correspondente ao menu Curves, que se encontra bem aqui, a função Curves Menu. Eu vou selecioná-la, apertarei Ctrl X e vou prestar atenção agora no local correto que eu vou colar essa função dentro do script. Como vocês podem ver, existe o menu Symmetry e a função correspondente ao menu Symmetry está bem aqui, a função Symmetry Menu. Depois da função, eu vou apertar Ctrl V e eu tenho posicionado corretamente a função Curves Menu aqui dentro do script. Ótimo! Agora eu vou customizar os menus do topo da interface relacionada ao Paint Room ou quarto da pintura. O que eu vou precisar fazer aqui é apenas reposicionar os menus Freeze, Hide, Textures, Layers e Bake, já que todos os outros menus se encontram posicionados corretamente aqui dentro do script, ok? Agora eu vou iniciar o processo de reposicionamento dos menus Freeze, Hide, Textures e Layers ao mesmo tempo, porque todas as funções correspondentes a estes menus se encontram aqui. E o mais importante de tudo é que elas se encontram justamente dentro das estruturas condicionais do Paint Room, tá bom? Então, por isso, eu vou começar pelo menu Freeze, e a função correspondente dele está aqui, a função Freeze Menu. Eu vou selecioná-la, recortá-la com Ctrl X e vou colar dentro da primeira estrutura condicional do Paint Room. Ótimo! O segundo menu, no caso, é o Hide. Então, a função correspondente ao menu Hide está aqui, a Hide Menu. Vou selecioná-la, apertá-la Ctrl X e dessa vez eu vou colar na segunda estrutura condicional do Paint Room. Ok. Agora, para o próximo menu, que seria Textures, eu vou selecionar a função Textures Menu, vou recortá-la e dessa vez vou posicioná-la na terceira estrutura condicional do Paint Room. E por último, o menu Layers, eu vou selecionar a função Layers Menu, recortá-la e vou colá-la justamente abaixo da função Textures Menu dentro da terceira estrutura condicional do Paint Room. Ótimo! O próximo menu que eu teria que fazer seria o menu Bake. Mas, como vocês podem ver aqui, a função correspondente ao menu Bake é a função Paint Bake Menu, que se encontra justamente no local correto aqui dentro do script. Isso quer dizer que eu finalizei a customização dos menus do topo da interface para o Sculpt Room, que é o meu quarto personalizado HiGuard Creations, e para o Paint Room, que é o quarto da pintura. Mas eu preciso avisar uma coisa muito, mas muito importante para vocês. Todas essas modificações que eu fiz aqui no script menu.cpp, que é específico para o quarto de escultura, infelizmente, quando eu trocar para o quarto de pintura, o Paint Room, todas essas modificações não surtirão efeito. É isso mesmo. Isso porque no Paint Room, ou quarto de pintura, também existe o menu .cpp. E para que
exatamente os menus que eu planejei aqui funcionem da mesma forma, eu terei que copiar todas as modificações que eu fiz dentro do Sculpt Room para dentro do arquivo menu.cpp do Paint Room, ok? Ótimo. E para provar que eu fiz tudo corretamente aqui dentro do script, eu vou salvar este script, fechá-lo, voltar ao 3D Coat e apertar o botão OK para confirmar as minhas modificações. E, como vocês podem ver aqui em cima, eu fiz exatamente o que eu tinha planejado aqui no meu menu. Concluí com sucesso a customização do topo da interface aqui do 3D Coat, certo? Certo. Mas ainda não acabou. Eu vou mostrar para vocês a segunda customização, tá bom? Ótimo. A segunda customização que eu vou mostrar é muito simples, mas dependendo da necessidade de deixar a interface mais limpa, a gente poderá esconder qualquer menu aqui do topo da interface. Isso significa que se existe algum menu que não é usado, então este menu pode ser escondido e dessa forma deixar a interface mais limpa. É claro que a qualquer momento que a gente quiser, esse processo poderá ser revertido facilmente. E assim, qualquer menu escondido poderá ser mostrado novamente na interface, ok? Para isso, eu vou voltar no script menu.cpp através do botão Edit Script for the Menu. E estando aqui dentro do script, por exemplo, eu vou lá embaixo do script e dessa vez vamos supor que eu não precise usar mais o menu Scripts. Eu não sei porquê, mas realmente eu não preciso mais deste menu. Então, aqui dentro da função main, eu vou procurar pelo menu Script, que está bem aqui a função Script do menu, e logo na frente desta função eu vou apertar 2 vezes a barra inclinada para deixar essa linha de código comentada. E agora eu vou salvar o script, fechá-lo, voltar ao 3D Coat e aceitar as minhas alterações apertando o botão OK. Como vocês podem ver, o menu Script não está mais visível na interface. É isso mesmo. Mas, como eu gosto de ter o menu Scripts e quero ter esse menu Scripts novamente mostrado na interface, então eu vou voltar ao script menu.cpp e vou novamente lá embaixo do script, vou apagar ou remover as 2 barras inclinadas para remover o comentário. E dessa forma, o menu script vai voltar novamente no topo aqui da interface. Para provar isso, eu vou salvar novamente o script, vou fechar, voltar ao 3D Coat, apertar OK, e como vocês podem ver, o menu Script retornou aqui para o menu do topo da interface, certo? Certo. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa nova e, como sempre, vejo todos vocês no próximo vídeo. Até lá!